militares. Uma ideia que cresceu com uma rapidez espantosa, até surpreendeu aos fundadores. Ela iniciou-se em 1999, exatamente no dia 29 de outubro, com uma proposta muito simples: reunir 3 amigos que possuíam veículos militares, 3 veículos antigos, da década de 40 e década de 50. E a finalidade não era outra senão passeio, simplesmente aproveitar essa máquina fantástica que é o Jeep. Mas a partir daí, como eu disse inicialmente, cresceu de maneira espantosa e surgiram outras pessoas questionando por que não se abriu o leque para veículos militares de outro porte, como caminhão, caminhonetes. E a gente achou até a ideia bastante simpática, afinal de contas, por que fechar o bloco se nós tínhamos uma certa paixão pela militaria, mais especificamente pelo transporte dos veículos. A partir de então a gente foi agregando, foram surgindo novas pessoas, e para que isso não se transformasse num superclube, a gente resolveu limitar ela da seguinte forma, com a seguinte perspectiva: somente amigos, por isso ela é uma confraria, e que teria que ter, para o indivíduo ingressar nesse grupo, um certo perfil. O perfil é o seguinte: é a paixão pelo veículo e mais que isso, pela memória das coisas militares, em específico a viatura e pequenos equipamentos. Surpreendentemente, nós estamos agora comemorando o nosso 5º ano de existência, e o grupo, que começou tão singelo, 3 veículos apenas, já está com mais de 50 veículos, entre aqueles que já estão restaurados e aqueles que estão por processo de restauração. Aqui na Grande Florianópolis, ela é uma organização um pouco diferente daquelas que as pessoas conhecem no ramo de coleção de veículos. Nós não somos exatamente colecionadores de viaturas militares, nós somos preservadores de viaturas militares. Há uma diferença sutil entre uma e outra, e eu posso estabelecer mais ou menos um padrão de diferença entre uma e outra. O colecionador, via de regra, é um sujeito que tem os seus carros, os conserva absolutamente, impecavelmente originais, mas ele restringe a existência do carro a uma garagem, a uma exposição para si, para os seus amigos e mais uma dúzia de aficionados. O preservador, um pouco ao contrário, ele também, até uma certa fase, ele é um colecionador, ele junta carro. Ele também faz uma manutenção e mantém as características originais desse carro. Todavia, ele emprega os carros no serviço. O serviço que eu digo, em campo, rodando. Com isso, nós estamos mantendo os carros rodando depois que eles dão baixa do serviço ativo nas Forças Armadas brasileiras. Essa é a diferença fundamental entre o colecionador e o preservador. E assim sendo, o preservador, os indestrutíveis aqui de Santa Catarina, são, a toda evidência, o maior grupo desse gênero no Brasil e talvez na América Latina. O comboio se caracteriza por ser o deslocamento de várias viaturas, né, numa ordem já pré-determinada, onde essa ordem não é alterada durante todo o itinerário. Nós temos várias equipes que auxiliam, que estão inseridas nesse comboio. Nessa missão nós usamos uma equipe de transporte que foi responsável por conduzir todas as viaturas que iriam voltar com as viaturas antigas que não rodavam, né, como são exemplo os Jeeps, né, e vieram embarcados nessas viaturas 14 e 18 5 tom do Exército Brasileiro e de 2 carretas. É uma equipe médica responsável por auxiliar todos os participantes do comboio que necessitassem de algum auxílio médico. Uma equipe de manutenção
que tinha por finalidade prever e prover todos os meios necessários para auxiliar alguma viatura que viesse a ter pane durante o deslocamento. Outra equipe de batedores responsável por balizar todo o itinerário da viagem e fechar as vias de acesso, de modo que o comboio não parasse em nenhum momento, atravessasse todas as preferenciais, sem precisar parar, o que iria, num comboio grande como foi o nosso, cerca de 30 viaturas, causar um congestionamento muito grande. E uma equipe de rancho que também auxiliou todo o pessoal envolvido, prevendo, e provendo toda a alimentação necessária. Não, só para avisar aí que todas as viaturas já estão na estrada aí, o comboio está correndo normalmente aí, caminho. A missão foi cumprida com 34 militares do 5º Batalhão Logístico, e o que eu deixei ressaltado, ser de grande importância, seria o embarque dessas viaturas inicialmente lá no 63 Batalhão de Infantaria em Florianópolis. Então, chegando lá, nós realizamos o embarque de todas as viaturas que não poderiam vir rodando na BR, sempre cuidando ao máximo para não causar algum dano físico, a essas viaturas. Após isso, nós montamos no batalhão todo o comboio já com as viaturas numeradas, pronto para partirem na saída no sábado pela manhã. Após isso, nós realizamos um briefing com os motoristas. Então, a finalidade do briefing era principalmente explicar aos motoristas civis que nunca tiveram a oportunidade de participar de um comboio militar quais eram as nossas características e o que nós precisaríamos fazer para conseguir chegar ao final dessa missão com êxito. Realizamos 3 altos horários no cumprimento desta missão. Estamos aqui no primeiro alto horário, então o local do primeiro alto horário no quilômetro 163 da BR-101. Iremos recompor o comboio agora e verificarmos se alguma viatura está precisando de algum apoio de manutenção.
1 agora da BR-101, segunda parada. Aqui é exatamente o meio do nosso percurso, então 50% da missão já foi cumprida e após esta parada iremos a 60 km adiante fazer a parada do almoço. No segundo alto horário, nós observamos os níveis de fluido das viaturas, principalmente água, óleo e combustível, e fizemos praticamente 2/3 do percurso. Mas o pior vem agora, que é a subida da Serra do Mar. Por enquanto, nenhuma alteração, nada registrado. Está tudo dentro do conforme. As viaturas até estão me surpreendendo, que a gente achou que fosse ser por volta de 30 km de deslocamento, mas as viaturas estão bem conservadas e estão desenvolvendo um estado muito bom. E isso facilita um pouco e até agora sem passou. Pena que está chovendo um pouquinho, mas faz parte da brincadeira. Está correndo tudo dentro da mais perfeita ordem. Que horas que é o registro? Não, o pessoal já está ali, já está em condições. Mas a gente tinha previsto para meio-dia, vou até dar uma ligadinha. Os radiadores, a gasolina e óleo diesel, os tanques do combustível, calibrar os pneus. É provável que a situação de temperatura e chuva, como sempre ocorre, mude depois do meio-dia. Nós vamos ter um tempo bom, vamos entrar em Curitiba, provavelmente antes do tempo previsto pela organização da marcha. Eu acho que está tudo sob controle, graças a Deus, porque eu já estava sentindo até uma dormência na mão aqui no dedo, achando que eu estava com problema de coração, talo no estado nervoso que eu me encontrava desde clarear o dia. Eu acordei às 4 horas da manhã para resolver o problema. O problema que talvez eu mesmo crie. Mas tá aí, vamos chegar em Curitiba em cima da carniceira. Eu acho que deve incorporar no comboio agora 2 caminhões e uma caminhoneta, ok? Aqui na entrada, aqui por as imediações de Joinville, Câmbio. Positivo. Se avistar alguma coisa, eu informo, cara. Eu determinei a eles que incorporassem no fim do comboio, mas na frente do caminhão de socorro, ok? Tenente Aguiar, aqui Tenente Valcano. Foi um alto horário destinado ao rancho. Então uma equipe de apoio do 5º Batalhão Logístico montou uma linha de servir e a alimentação foi paga a todos os militares e os civis que estavam nesse comboio. Sendo a única mulher em todo o comboio e eu me sinto bem feliz por estar fazendo parte de tudo. Essa foi provavelmente a última parada, se tudo correr bem. Uma viatura vai ficar para trás aí que teve um problema elétrico, mas fica a viatura que vai ser consertada e fica um Munk aí para passar carregando aí ela e outras que se tiverem algum problema. E a gente está adiantado, né? A previsão era que a gente chegasse aqui por volta de 1h, 2 da tarde. Então agora são 1h20 e a gente já está saindo daqui. Então acredito aí que por volta de 4 horas a gente deve estar chegando em Curitiba se não tiver nenhum problema aí na serra. A partir daí começou a parte crítica da missão, que foi a subida da Serra do Mar. Então as viaturas, por serem todas antigas, nunca tiveram essa oportunidade de participar de um grande deslocamento por estrada. Então a parte crítica iniciou e transcorreu da melhor maneira.
Chegando na cidade de Curitiba, o comboio foi novamente cerrado, então entramos em coluna fechada, com velocidade de aproximadamente 30 km por hora, até a entrada no 5º Batalhão Logístico, onde foi o término dessa primeira parte da missão do comboio de vinda da cidade de Florianópolis para Curitiba. crianças, que eu também já fui aluno, representa a segurança, representa a nossa pátria, que é o Brasil, representa o amor pela nossa pátria, a segurança da nossa pátria. E a gente sempre tem um desejo assim de observar esses materiais de perto, ver como é que os militares poderiam se comportar dentro desses veículos, os espaços que são ocupados por cada um deles. Então é muito legal ver, os alunos estavam ansiosos e eu também, porque também nunca vi, também queria subir lá, tá? Eu acho que é isso, tá? Tchau, tchau. O que aconteceu no Parque Barigui foi um evento
diferente e inédito aqui na cidade de Curitiba, que a gente aproveitou também. Então, em vez de só trazer essas crianças para o quartel, a gente aproveitou para levar elas lá no Parque Barigui e terem um contato diferente com as viaturas antigas, que com certeza também muitos adultos gostariam de ter ido lá, né? É uma lembrança, um registro histórico que fica na cabeça da criança, porque depois elas chegam em casa e comentam com os pais: pai, eu tive com um soldado, gostei muito, aprendi a marchar, aprendi uma canção. Com certeza ela nunca mais vai esquecer desse dia. Uma mensagem que eu gostaria de passar para a confraria Os Indestrutíveis é que eu observei nesta semana em que nós trabalhamos juntos, além do estreitamento dos laços de amizade do Exército Brasileiro com a população civil, eu pude realmente me emocionar com o patriotismo demonstrado por este grupo de pessoas que ninguém pede para demonstrar nada, para fazer nada, e por livre e espontânea vontade, a bandeirinha do Brasil está lá, colocada em cada viatura. O Brasil, acima de tudo, está sempre sendo falado. As honras aos símbolos nacionais estão sempre presentes. A posição de sentido, que não é igual o militar faz com os dedos unidos,